Shalom pessoal, irmão Nick, aqui hoje é dia 16 do segundo mês, 5 de maio de 2025. Vou passar esse vídeo rápido porque acabei de filmar esse vídeo. 41 minutos então descobri que não havia áudio. Deixei cair meu microfone, então devo ter quebrado meu microfone externo. Então agora vou usar o microfone do meu laptop e vou tentar tocar neste vídeo. Este vídeo é a segunda parte. Reconfirmando a incrível evidência matemática na primeira parte e também neste vídeo, fornecerei novas evidências em hebraico. No relato do dilúvio de Gênesis, que todos nós perdemos, isso está lá. Eu sei disso que não incluí no meu vídeo anterior e essa informação é evidência desta nova língua hebraica. Ele e o mapa provam 100% disso. Todos os calendários lunares, então estarei refutando o vídeo de resposta da enfermeira de Dan Lyra que ele fez hoje. Dan Lyra de explodir o chafar ele fez um vídeo para me fuder. Ele o fez parcialmente, mas não me desmascarou, então no vídeo de Dan ele respondeu ao meu vídeo da primeira parte e definitivamente me checou e... Em seu vídeo ele provou que eu apresentei uma falsa dicotomia no meu vídeo da primeira parte. Ele estava certo porque eu fiz e ele apresentou outra opção que não incluía a opção do dia bissexto ou a opção do dia bissexto lunar. Que eu não incluí, mas faltou o vídeo dele e eu definitivamente aprecio o envolvimento e foi um desafio formatável, mas há algo que não incluí na minha primeira parte da apresentação em vídeo que não foi o meu artigo que falei no meu artigo e que não mencionei lá. No meu vídeo que irei agora incluir e expor neste vídeo, que vai mudar tudo. Ok, então aqui está o meu artigo com o qual conversei, ainda há um link lá. Portanto, este slide é do meu primeiro vídeo da primeira parte, os fatos do dilúvio de Gênesis no 17º dia do segundo mês em que o dilúvio começou. O Gênesis 710 no texto Maserati e também que essa data é confirmada no pergaminho DC DedSec 4Q252. O segundo fato é esta citação das escrituras nas águas que prevaleceram sobre a terra por 150 dias. Isso é Gênesis 724. O próximo fato sobre o dilúvio é: no final dos 150 dias e depois, as águas diminuíram e o arco repousou no sétimo mês, no dia 17 do mês, sobre as montanhas do Erro. Essa é a versão King James de Gênesis 8.334 e vou falar especificamente sobre esse versículo 3 de Gênesis 8. Porque há algo ali que não mencionei em hebraico e que todos nós precisamos estar cientes e compreender. Na primeira parte do vídeo anterior, também forneci esta equação do dilúvio de Gênesis, do 17º dia do segundo mês ao 17º dia do sétimo mês é igual 150 dias em Gênesis 724 e 8, versículo 3 diz 150 dias. Mas naquele vídeo cometi um erro na equação que não é a verdadeira equação. O que você vê aqui omiti informações importantes. Esta não é uma informação que trouxe à tona. Esta é uma informação que eu já sabia que existia e que estava em parte nas páginas 5, 6 e 7 no meu artigo ao qual coloquei um link na primeira parte. O motivo pelo qual não o incluí no vídeo foi aquele dia. Eu estava extremamente apressado naquele dia em que estava indo para o hospital por causa de uma infecção no pé. Meus filhos estavam me apressando para me tirar daqui e ir ao hospital por causa de minha infecção no pé, e eu fui, as coisas estão indo bem. Então eu também queimei meu pé e tive uma reação à histamina. Mas isso é outra história. Está melhorando. Parece que sim. Olá, Eka. Mas que há informações e isso foi apressado então a equação não ficou correta ok. Que o que apresentei foi a equação comum do dilúvio em Gênesis, mas incorreta. A equação comum do dilúvio é baseada em uma falsa suposição e aceitação de que a maioria das traduções em inglês de Gênesis 8.3 está no contexto correto. Quando as traduções em inglês não estão no contexto incorreto para 8 Gênesis 8.3 e são falsamente traduzidas, como vou provar neste vídeo. Então, esse fato de eu ter visto meu vídeo da primeira parte novamente foi muito apressado. Tive que ir ao hospital, meus filhos estavam muito preocupados com meu pé porque estava muito inchado. Eu tive uma infecção que na verdade eu tratei a infecção foi uma reação histamínica e tive uma queimadura de 2º grau no pé.
Então nessa parte 2 do vídeo vou sair do maldito cheque e no mesmo movimento vou checar fazê-lo voltar. Vou dar check em máquina neste vídeo sim, é possível dar check em seu oponente e ao mesmo tempo sair do check e é aí que farei. Neste vídeo vou verificar o acasalamento de Dan neste vídeo e espero que Dan seja abençoado com esta informação que não digo com orgulho. Eu digo isso com sinceridade. Humildemente, mais diretamente, então não aceite minha franqueza e ser factual ao ser orgulhoso, porque esses dois estão definitivamente separados. Tudo bem, então primeiro neste vídeo vou apresentar e explicar o que omiti na primeira parte do vídeo. Então verificarei a matemática de Dan e provarei com base no contexto hebraico correto de Gênesis a 3. Que mesmo com 4 meses lunares consecutivos de 30 dias, todos os calendários lunares falham no relato do dilúvio de Gênesis. Tudo bem, é assim que vamos, é assim que vou fazer. Olá, somos todos, vamos começar aqui a falsa equação do dilúvio de Gênesis em meu vídeo da primeira parte. Você está vendo isso aqui porque a maioria das traduções em inglês de Gênesis a 3 contradiz o registro de Gênesis 724, que é claro. Gênesis 724 é claro. Tradução falsa de Gênesis 83, tudo bem, então, novamente, estes são os fatos do dilúvio revisitados em... No dia 17 no segundo mês começou o dilúvio, a água prevaleceu sobre a terra 150 dias. Após o final dos 150 dias, as águas diminuíram e o arco repousou no 7º mês do 17º dia sobre as montanhas do erro. É assim que a versão King James de Gênesis diz, mas isso aqui, esta parte vermelha, versículo 8, versículo 3, tradução falsa. Gênesis 724 é muito claro conforme compartilhei e as águas prevaleceram sobre a terra. 4.150 dias. Essa palavra para prevaleceu é a palavra hebraica Gabor, os fortes H1396. Gabor. Essa palavra é traduzida da seguinte forma: prevaleceu 14 vezes, fortaleceu 3 vezes, grande 2 vezes. Confirme uma vez excedido, uma vez poderoso, uma vez coloque, uma vez mais forte, uma vez valente, uma vez para prevalecer. Tenha força, seja forte, seja poderoso, seja grande. Forte, poderoso, prevaleceu para fazer força, forte para confirmar, para dar força, para confirmar, ok, para se mostrar poderoso, para agir com orgulho, ok, para com Deus. Ok, então não queremos ser um obstáculo para lá. Tudo bem, mas essa é a palavra para esta palavra prevaleceu. Ok, isso é muito importante para entender a definição desta palavra. Ok, Gênesis 8, versículo 3 a 4, a King James. E após o final dos 150 dias, as águas diminuíram e a arca descansou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre as montanhas do erro. Essa palavra para evadir a palavra hebraica para habitar abatido é perigo. Ok, Hazard, isso é forte. H2 a 62637. Ok, 2637. Traduzido como uma vez que a falta não conseguiu diminuir, a necessidade diminuiu o Recife. Faltar, ser sem diminuir, estar faltando, ter necessidade de faltar, faltar, diminuir, diminuir para custar, faltar, custar, faltar. Ok, então essa é a palavra ali. Então agora você vê, não vê a contradição no Gênesis? Fatos sobre inundações no Gênesis inglês. Fatos sobre inundações. É um trava-língua especialmente para mim porque já tenho um discurso. Eu tenho um discurso. Desafio sobre deficiência de fala. Ok, então com isso dito, as águas prevaleceram sobre a terra 450 dias. Então seja forte, seja fortalecido, ok, e depois do final dos 150 dias as águas baixaram e a arca descansou no 7º mês, no dia 17 no mês. Ok, os tradutores de inglês bagunçaram o contexto com o qual mexeram, não bagunçaram. Eles mexeram com o contexto. Eles falsificam. Eles mudaram isso. Eles estragaram tudo e, portanto, os ingleses contradizem o registro em Gênesis 7:24. Ok, é impossível que as águas sejam fortes como o lixo. Bem aqui por 150 dias, enquanto no final dos 150 dias as águas baixaram e a arca descansou aqui no final do 100 no dia 150 as águas baixaram na arca. Ok, é impossível que isso aconteça e isso é apenas por causa de como podemos lê-lo no contexto da língua inglesa, tudo bem.
O hebraico está dizendo que depois de 150 dias as águas começaram a diminuir, ok, mas as águas ficaram fortes por 150 dias. Então as águas poderiam ser fortes ou serem fortalecidas por 150 dias. As águas não podem ser. Diminuir é uma afirmação contraditória. Portanto, esses dois versículos são contraditórios entre si. Então qual é o problema? 7:24 é muito claro. Gênesis 8:3 não está claro, mas quando você olha para o hebraico fica claro que. Considere a equação do Gênesis do dilúvio que apresentei. A linha comum é falsa do 17º dia do segundo mês ao 17º dia do sétimo mês é igual a 150 dias. Essa é uma equação falsa que não é a verdadeira. O que Gênesis está dizendo, a verdadeira declaração do dilúvio em Gênesis hebraico. A equação não é 150 dias a partir do 17º dia do segundo mês é menor que o 17º dia do sétimo mês. Não traz para você, não inclui o 17º dia do sétimo mês é menos que isso agora. Vou prosseguir e melhorar a equação real do dilúvio no Gênesis hebraico, pois o que acabei de mostrar a vocês foi a declaração real do dilúvio. 150 dias a partir do 17º dia do segundo mês é menor que somos iguais ou diferentes, então é uma equação o 16º dia do sétimo mês. Então agora é hora de ir em frente e entrar nessa matemática, ok? Mas antes de fazer isso é um comentário que eu ia escrever para Dan e preciso ter certeza de que está vermelho para todos. Você pode pausar e ler você mesmo se não gosta de me ouvir gritar. Não gosta, você pode simplesmente pausar o vídeo e fazer isso. Se quiser me ouvir gritar/falar você pode me ouvir novamente. E ele disse ser enfaticamente reobservado que o arco não descansou enquanto as águas prevaleceram. Gabar na terra por 150 dias. De acordo com Gênesis 724, os tradutores ingleses bagunçaram o contexto de Gênesis 83 e, portanto, o inglês contradiz o registro em Gênesis 724, então o arco não parou no dia 150. Em vez disso, as águas começam a diminuir no dia 151, no final. Corte fora daquela palavra hebraica para o fim ou fora é. Katsa Forte H7097 de 150 dias, então no final o fora de 150 dias é o dia número 151. Ok, em qualquer dia número 151.152 ou 153 o arco descanse de acordo com Gênesis 8, os primeiros 4. Assim, o mais tardar no dia número 150. Pode ser o 16º dia do sétimo mês, não pode ser o 17º dia do sétimo mês porque as águas ainda estavam altas. E para as águas estarem em Gênesis 710 disse que as águas estavam 15 cubits acima do pico da montanha, então, para as águas estarem bem para baixar eles têm que ser. A outra palavra, o que quer que seja, que calor está bem, eles não podem ser bons, eles têm que ser calor. Então, portanto, o dia 150 foi gabar, dia 151 foi calor, está tudo bem, então. Foi assim que as águas começaram a debater e não quando as águas prevaleceram durante os 150 dias de gabar. Isso significa que o 17º dia do sétimo mês está no mínimo no dia 151. Mesmo com o salto, o dia bissexto lunar que Dan me apresentou e que eu não conhecia, para ser sincero, nem importa. Dos 2 meses lunares consecutivos de 30 dias ou dos 3 meses lunares consecutivos de 30 dias que Dan teve em seu tabela ou para o seguinte exercício matemático Dan. Usarei 4 meses lunares consecutivos de 30 dias. Começando no dia número 1 de 150 como dia 17 do segundo mês. Até o 16º dia do sétimo mês e só chega a 149 dias e não a 150 dias como o texto diz 2 vezes e assim apenas prova tudo. Calendários lunares. Então agora deixe-me ir em frente e entrar no mapa e Dan é um cara de matemática, todo mundo é um cara de matemática e esta prova de matemática está bem. Então vou testar matematicamente o ciclo lunar com Gênesis 710, 724, 8334 com 4 meses lunares consecutivos de 30 dias, então na minha parte 1 vídeo eu tinha o cenário 1 no cenário 2, agora tenho o cenário 3 no cenário 4.
Cenário 3 comece com o barbante. E eu sou dia mês após mês 2. O terceiro mês é 34º mês 30 dias, o quinto mês 30 dias lunares, o sexto mês 30 dias lunares, o sétimo mês 29 dias lunares. Ok. Cenário 4. O segundo mês tem 30 dias lunares, o terceiro mês, o 34º mês, 30, o quinto mês, 30 dias lunares, o sexto mês, 29 dias lunares. Seguido pelo sétimo mês com 30 dias lunares. Tudo bem. Então, começando no 17º dia, o segundo mês é a data número 1. Em um mês de 29 dias. Você tem 13 dias mais 30 dias mais 30 dias mais 30 dias mais 30 dias mais 16 dias, totalizando 194 dias. Não 150 dias. Ok. Agora, quando movemos aqui para frente, novamente. Ok, você tem 14 dias em vez de 13 dias aqui. 14 mais 30 mais 30 mais 30 mais 30 mais 20 mais 16. Isso significa o 16º dia do sétimo mês. É o dia 149, não o dia 150. E assim refuta todos os calendários lunares. Ok. No dia 17 do sétimo mês, as águas eram Otzar, e não Gabor, o que significa que tem que receber para que as águas baixem. Então eles não estão mais fortalecidos ou podem ser fortes. Eles agora estão enfraquecidos e diminuindo. Portanto, o 17º dia, sétimo mês, não é um dos 150 dias de Gabor. Dito isso, Dan, aqui está a matemática. Espero que você aprecie isso. Estou sendo sincero porque você tem um alcance muito maior que o meu alcance agora. Mesmo que eu já faça isso há uns 7 anos. E você já faz isso há cerca de 1 ano. Então isso é algo que você definitivamente precisa considerar na matemática aqui. Seu guia de matemática é o mais simples possível. Novamente, tudo bem, é isso. Tudo bem. Então aí está. Olá, bem, sim, vou pressionar vocês. Agora você pode estar se perguntando, bem, como você conseguiu essa informação? Como você consegue esse entendimento? Bem, abordarei isso daqui a pouco. Agora, Dan, você venceu o desafio. Quando você compartilha o que compartilha comigo, fiz uma pesquisa no Google por 3 meses lunares consecutivos de 30 dias e depois fiz uma pesquisa no Google por 4 dias consecutivos, 30 meses lunares. E o que é interessante, encontrei um resultado. Ainda esta manhã sobre esta página. Quem você provavelmente apreciará toda a matemática e matemática envolvidas em tudo isso, os dias normais e todas essas outras coisas. E isso é um pouco demais para mim. Mas o que quero compartilhar com vocês é que eles estão usando a iluminação máxima possível de 29,84089 dias, segundo o cálculo desta pessoa. O máximo que você consegue superar, acho que é um período de 5 lunações, é de 149,79 dias. Então está é a matemática que eles encontraram e a conclusão aqui. Portanto, o número máximo possível de meses lunares consecutivos de 30 dias é 4. Eu não tinha ideia disso até esse exercício que eu passei hoje que você me fez passar. Então aí está, você pode verificar isso. Mas 149 não é 150. Tudo bem, acho que concordamos nisso. E uma boa barra para 150, não para um dia, nunca 150. Então isso é algo a considerar. Então Daniel com sinceridade, humildade, checkmate, GG, bom jogo. Olá, estamos, vou louvá-lo, todos os calendários lunares falham, o relato do dilúvio de Gênesis. E como eu disse, é possível fazer check, fazer com que seu oponente saia do cheque ao mesmo tempo. Então eu definitivamente aprecio isso. Dan, espero que você tenha recebido isso. Espero que você receba a verdade. É o espírito da verdade. Espero que você receba. E vai ser um teste, se você é honesto ou não, com o texto, e se você é honesto ou não, com a conta. Agora, tenho visto você fazer muitas coisas tentando mover as palavras entre as palavras hebraicas, para obter seu entendimento. É isso. Este é o entendimento correto. E como eu conheci esse entendimento? Já faz uns 6 anos. Examinei os manuscritos do Mar Morto e vi esta informação bem aqui que você está vendo. Este texto aqui é o Pergaminho do Mar Morto 4, que 252. Muitos podem se opor a esses novos fatos, mas isso é exatamente o que eu compartilhei com vocês agora sobre Gênesis 8, versículos 3 e 4, e 724, como o momento de tudo isso. No contexto de Gênesis 8, versículo 3 e 8, versículo 4. Foi exatamente assim que os comentaristas bíblicos de mais de 2000 anos atrás, que falavam a língua hebraica e escreviam na língua hebraica, assim entenderam em seu comentário.
Eles escreveram um comentário sobre a cronologia do dilúvio em Gênesis. E é isso que está aqui. Isso faz parte. Ele continua, mas vou ler apenas esta parte aqui. Esta parte é sobre os 150 dias, mas vou preparar isso para você e para todos os outros. Então todos vocês sabem com certeza. No ano 480 da vida de Noé, Noé chegou ao fim deles, e vou atribuir que meu espírito não residirá no homem para sempre. O dia dele será fixado em 120 anos até o fim das águas do dilúvio, e as águas do dilúvio varrerão a terra. No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, no primeiro dia da semana, no seu 17º dia, dia dos parênteses. Então, 17º dia, segundo mês, foi quando esse evento aconteceu. Naquele dia, todas as fontes do grande abismo se partiram e as comportas do céu se abriram. E a chuva caiu sobre a terra, 40 dias e 49 primeiros dias, depois as noites, todos. Ok, até o dia 20 Jeremias diz que a aliança de Iafu é o primeiro dia, e com o belo segundo, Iafu diz isso 3 vezes através do profeta Jeremias. Falando suas próprias palavras, até o dia 26 do terceiro mês, o dia 5 da semana. Então foi tipo o 40º dia, eu acho. Eu acho que é isso, ok. Agora está feito. 40 dias e 49 anos, confere, consegui. Agora vamos entrar neste texto rosa bem aqui. Durante 150 dias as águas dominaram a terra até o 40º dia, no 7º mês, o terceiro dia da semana. Ok. Então, exatamente, não era o 17º dia, o segundo mês, mas o 17º dia do 7º mês é igual a 150 dias. É o 17º dia do segundo mês até o 14º dia do 7º mês. Ok, são 150 dias. Ao final de 150 dias, as águas baixaram durante 2 dias implícitos é o texto. Isso está aí neste texto. O quarto dia e o quinto dia. E no sexto dia a arca descansou nas montanhas de Urra. Era o 17º dia do 7º mês, após um intervalo de 2 dias. Então aí está. E as águas continuaram diminuindo até o 10º mês do primeiro dia. Pronto, no quarto dia da semana, os picos da montanha começaram a ficar visíveis. Tudo bem. Então você pode continuar lendo se quiser. Mas isso aqui é para provar o calendário. Ok. Então aí está. Foi assim que os escribas da Bíblia que falavam hebraico entendiam o texto hebraico. Como os tradutores modernos traduziram Gênesis ou mesmo, você sabe, os tradutores da King James de 1600 traduziram Gênesis capítulo 8 porque o dia todo novo na época era um calendário lunar. Ok, eles não entenderam o calendário solar de 365 dias. Não creio que o livro de Jumberize tenha sido realmente lançado no Ocidente. Não acredito que o livro de Enoque tenha certeza disso. Então veja que os pergaminhos não foram encontrados. Então aí está. Portanto, este é agora o relato do dilúvio de Gênesis no calendário de 364 dias. Esta é a matemática agora. Do segundo ao 7º mês. Ok, encontro. Mês civil de 364 dias. O segundo mês tem 30 dias. Terceiro mês 31, quarto, 30, quinto, 30, sexto, 31, 7º mês. São 30. Estes são os dias. 14 dias mais 31 dias mais 30 dias mais 30 dias mais 31 dias mais 16 dias equivalem a 152 dias. Ok. Agora que isso vai até o 16º dia do 7º mês. São 2, o 17º dia do 7º mês. Ok. Então, como isso aparece na linha do tempo? Vou repetir só para que todos entendamos com certeza. Ok. Está muito claro. O 17º dia do segundo mês foi o dia número 1 dos 150 em que as águas prevaleceram sobre a terra. Ok. O quarto dia do 7º mês foi o dia número 150 das 150 das águas que prevalecem na terra. Bombar. Ok. No dia seguinte as águas começaram a baixar. Tristeza quente. Ok. Esse é o 15º dia do 7º mês. Lembre-se nesse relato que acabei de lhe dar os pergaminhos do Mar Morto no primeiro dia. E então o 16º dia é o conjunto do 7º mês. O que era dia para as águas diminuiu no dia número 152 desde quando o dilúvio começou. E então, no 17º dia do segundo 7º mês, 17º dia, o 7º mês foi o dia número 153, como 153 peixes, dizendo que a arca descansou e as águas continuaram a diminuir. Ok. Até o 10º mês e talvez até o primeiro dia do primeiro mês. Ok.
Então é isso que você tem, é isso. Vou elogiar a todos vocês, espero que sejam abençoados, espero que todos sejam abençoados. Espero que todos os meus assinantes sejam abençoados. Qualquer um que isso seja vídeo. Espero que você seja abençoado e Dan. Espero que você leve essa informação para o seu povo, para o seu canal, para que eles também possam ser abençoados. Mas ainda não terminei. Ainda não terminei porque antes de você fazer seu vídeo, Dan, eu vi que seu vídeo apareceu no meu feed. Eu fiz um trabalho em outro vídeo e agora vou marcar esse vídeo aqui para continuar. Checkmate. Certifique-se de que isso seja feito, de que você sabe que é um calendário solar e que, no que diz respeito ao seu cálculo de Páscoa, está incorreto. Você precisa voltar ao meu cálculo 365 ou calendário na conta da Páscoa. Acredito que tenho isso aí e tudo mais e acredito que também tenho o relato do êxodo correto. Então agora deixe-me ir em frente e fazer este vídeo. Eu estava preparando esse vídeo esta manhã. Não preparei a data em que iria fazer isso. Isso ocorre porque copiei e colei o modelo. Então não se importe com a data, mas eu estava trabalhando nisso esta manhã. E eu ia apresentar hoje até ver seu vídeo. Então, não fiz apenas aquele vídeo que acabei de fazer e vou prosseguir e compartilhar esse vídeo, Dan. E todos os meus telespectadores por aí, todos os outros calendários, comprovados pelos livros de Apocalipse e Daniel. Então este é um tempo profético e Daniel em Apocalipse. Daniel 7 ou 12:7 registra um período de tempo e meio de tempo. Perseguir o povo disperso e o poder do povo santo. Então, em Daniel 12, 11-13, registra períodos de tempo de 1290 dias, 1335 dias. Ok, Daniel 7 registra que o chifre da besta recebe um período de tempo e meio para falar blasfêmias e perseguir os santos. Então, em Apocalipse 12, 6 registra a fuga da mulher para o deserto por 1260 dias. Depois, no versículo 14, registra a segurança da mulher no deserto para escapar da perseguição. É um período de tempo vezes e meio de tempo. E então, em Apocalipse 13, versículo 5, a besta do mar recebe 42 mariposas para falar blasfêmias. E perseguir, fazer guerra aos santos e vencê-los. Portanto, esta é uma informação muito importante, Dan e todos os outros por aí. Você tem Dan o tempo profético e os registros de Daniel em Daniel e você tem os relatos do tempo profético no livro de Apocalipse. Quero digitar todos os relatos de tempo do livro de Apocalipse porque isto aqui é tudo do mesmo registro. Enquanto em Daniel, Daniel 12:7 Daniel 12:11-14. Tudo isso faz parte da mesma profecia que foi dada. Mas no contexto em 7 fazia parte de uma profecia dada em outro momento. Eles podem estar falando do mesmo evento. Não sei por que não posso dizer que não sou especialista no livro de Daniel. Mas definitivamente esses dois versículos do capítulo 12 de Daniel estão juntos, enquanto esses 3 versículos de Apocalipse também são do mesmo registro. Por que Apocalipse 13 é apenas uma quebra de capítulo artificial? Apocalipse capítulo 13 é uma continuação do mesmo relato em Apocalipse capítulo 12. Simplesmente aconteceu, eles simplesmente colocaram uma quebra de capítulo ali, o que é artificial. Então, quando você olha para Apocalipse capítulo 12 e 13, você pode deduzir porque vai ler o contexto. Todos vão ler o contexto. Você verá com seus próprios olhos e ouvidos e com seu próprio espírito, a rocha da verdade lhe mostrará que tudo está falando do mesmo período de tempo. Apocalipse 12:6, 1260 dias equivale às vezes e meio a um tempo de Apocalipse 12, 14, que também equivale a 42 meses de Apocalipse 13 versículo 5. Então tudo isso equivale à mesma coisa. Então, quando diz um tempo vezes e meio, está falando de 42 meses, o que significa 1260 anos. Então, um tempo vezes e meio é na verdade 3 anos e meio. É assim que tudo funciona. Esta é a chave do calendário profético do Apocalipse, porque sem ela entenderemos o que Daniel está falando. João, o revelador, entendeu em seu Apocalipse e ele nos deu esta informação que é uma chave e abre a linha do tempo profética e a compreensão de Daniel. Ok, dito isso, é muito importante entender isso porque quando você estuda astronomia básica, um calendário lunar, um mês do ciclo lunar tem aproximadamente 29,53 dias. Ok, vai um pouco mais do que isso, mas é meu novo e isso não terá um grande efeito nisso.
Mas quando você olha para os 42 meses de Apocalipse 13, 5 vezes o ciclo do mês lunar, a média do ciclo do mês é 29,53, isso equivale a 1240,280 dias, não os 1260 dias que diz que são quase 20 dias curtos. Ok, você não tem uma explicação para isso. Certo, vezes e meio tempo aqui dos anos lunares são 43 meses. Por um tempo é um ano que equivale a 12 meses. O tempo é de 2 anos. São mais 24 meses, mas na verdade são 25 meses porque a cada 3 anos todos sabemos que há um salto. Um mês bissexto. Então isso significa que agora não estamos apenas em 36,37. Então você tem que adicionar meio ano lunar, que é 6 meses. Isso leva você a 43 meses lunares, e não a 42 como diz este texto. Você não tem uma explicação para isso. Ok. Tudo bem. Os calendários lunares não fazem isso. Simplesmente pode. Então o tempo e meio tempo dos anos lunares. Então, 43 meses de anos lunares. Vezes 29,53 dias por mês lunar. Se você quer dizer que é esse o caso. Isso equivale a 1269,81 dias. Não 1260. Então você tem quase 9 dias a mais, 10 dias, quase 10 dias a mais do que deveria ser. Então aqui está você faltando 20 dias. Aqui você fica quase 10 dias a mais. Ok. E é por causa disso. Mês bissexto que foi adicionado que não está no texto porque Apocalipse 13:5 é claro. Diz 42 meses. Não 43. Agora ouvi no seu vídeo, Dan, que você disse, ok, bem, querido, o dia de Josh foi longo. Algo aconteceu lá ou talvez alguém possa dizer, bem, tem um cliente que o filho recuaria 10 graus ou alguém poderia dizer que algo aconteceu com a enchente. Então vamos discutir isso. O livro de Apocalipse foi escrito como 60 ou 70, 60 como ABC, C. E C. E erro comum. AD, como você quiser chamá-lo. Portanto, foi escrito há apenas 2000 anos. E Josh foi um dia longo. Já havia acontecido. O dilúvio já aconteceu e se você dividir 41.260 dias por 42 meses. Isso lhe dá 30 dias por mês. Mas conhecemos os ciclos solares 365.242.2. Então, algo mais. Está acontecendo então o texto. E o que está acontecendo é que está é uma variante do calendário profético. E do calendário secreto de 364 dias que estava escondido nele, pois dizia que os israelitas perderia a noção do calendário e só sairia como no último dia 30, 40, 50. 100 anos. O livro de Enoque foi encontrado em 1800. Mas e também o livro do Jubileu. Mas aí está. Foi assim que você conseguiu. Agora, para explicar o que aconteceu com aquelas pessoas lá fora. Vi alguns comentários. Tivemos Josh, que foi um dia longo. O sol estava girando com as estrelas. Aproximadamente na mesma velocidade. É um pouco diferente por causa do ano real versus o ano tropical. Mas é quase o mesmo. O que aconteceu foi que as estrelas ficaram um pouco mais rápido. O que aconteceu foi que eles giraram juntos. Diz que pare, o sol estava no meio do céu e as estrelas ao fundo teriam continuado a brilhar um dia inteiro ou algo assim. Em vez de um todo. Dia. Então talvez tenha alcançado e depois seguiu em frente ou talvez simplesmente não gostasse disso. E então? Havia uma distância entre os dois e aquilo era como uma procissão ou algo assim. Esse é um possibilidade. Mas ele não conseguiu voltar e depois avançou e retraiu novamente, como se uma marcha saísse da moto e depois voltasse a engrenar e depois avançasse. Isso é uma explicação. Explicação original. Olá, bem, sim. Tanto quanto tem um x 10 graus. Ok, o Sol recuou 10 graus. Não sabemos o que aconteceu no cenário das estrelas. Ok, mas provavelmente se o Sol estiver se movendo com estrela durante o dia, eles se movem juntos em sincronia e então o Sol para e volta ou o Sol retrocede 10 graus. E enquanto tudo está acontecendo há uma separação de 10 graus entre que. Então isso é algo que não foi levado em conta na modelagem para as Axias. Dia estendido de Axias. Este também foi um dia prolongado. Então isso é algo a considerar. Tudo bem. Então houve uma dissociação ali e isso pode parecer uma procissão. Porque agora o Sol já se foi. Cerca de 10 graus de onde deveria estar naquele céu noturno.
Eu não conheço a matemática, não 10 graus de todo o céu, mas 10 graus daquele período específico de um dia, 10 graus de um dia. Então não sei como é isso. Não sou astrônomo, mas poderia ter olhado para isso. É assim que é. Então aí você tinha a linha do tempo profética no livro do Apocalipse. Novamente, Daniel 927, Daniel 12. O registro de Daniel 12 e isso é algo interessante. O registro de Daniel 12, 7, 11, 13 e ambos os. O registro de Apocalipse 12 e 13 contém o arcanjo Miguel, o que é algo a considerar. Ambos. Tenha tempo e meio tempo, tempo e meio tempo. Tempo e meio. Ambos têm o poder pessoal, a pessoa do povo santo, a mulher idosa, a perseguição, os santos. Que são as mulheres da semente da mulher, que está superada, que é perseguida por essa figura aqui nesta coisa. Então aí está e é muito importante em Daniel 11:13, ele registra períodos de tempo de 1290 dias. Então isso é um mês profético adicional de 30 dias e também um adicional, e também um Boudic. 1335 dias, que são mais 45 dias, então é mais um mês e meio de mês profético. Ok, isso é algo a considerar. Agora, aqui está o modelo de calendário de 365 dias. Só para que todos saibam. Daniel entende o que entende que é o equinócio da primavera e a data bissista que acontece uma vez a cada. O quarto ano não está incluído no calendário solar calibrado de 364 dias. O calendário é 12 meses de 30 dias. Bem aqui, cada mês tem 30 dias mais 4 dias de calorias, um no final de cada terceiro mês. Portanto, nos meses 3, 6, 9 e 12 há um calendário em um dia de calorias para um total de 364 dias. Este é um modelo. Agora a variante do calendário profético 368. Esta é uma variante do calendário de 364 dias. O calendário ainda não contabiliza e não contabiliza a primavera quando offshore no dia bissexto. Ainda faltam 12:30 dias e meses como você vê, mas os 4 dias intercalóricos não são contados. Por provavelmente não oxigenado 5 ou 1 a 2. E foi apagado. Agora esses 4 foram apagados. Então você tem 12 vezes 30, isso é 360 e aí está a variante do calendário profético 368 e o calendário lunar todos os calendários lunares. Não tenho nada a ver com o trabalho do livro de Revelação. O livro da Revelação é a mesma linguagem do livro de Daniel. Na verdade, acredito que João e Daniel são as duas testemunhas, mas o que eu sei? Eu estava esperando há 3 anos e meio, chegando aos 70. 6 anos atrás, tentei descobrir, mas chegou à conclusão. Seja qual for o caso, João, o revelador, conhece o livro, conhece-o. Conhece matemática melhor do que Dan Laermer, aprendeu diretamente com o tamanho de Shua do calendário de 364 dias. O calendário de 364 dias se perderia. Agora, no que diz respeito ao livro de Enocus envolvido em meu artigo, minha infinidade de artigos, tenho cerca de 75 páginas escritas no Solar. Versão calibrada não regulatória do calendário de 364 dias. Existem muitas variantes falsas ou versões falsas do calendário de 364 dias que usam os sangrentos e os dias da semana falsos que também não sabem como. Intercalam falso que também usam o boi igual falso e tem coisas no livro de Enoch que descobri isso quando obsoleto ou simplesmente foi colocado falsamente nunca foi verdade. O que as pessoas pensam e presumem é verdade. Por exemplo, os portões e algumas outras coisas que estão lá, você poderia ler o jornal para explicar. Daniel, espero que você obtenha esta informação agora. Você pode com essas informações voltar, verificar minhas informações na minha planilha. Eu acho que tenho no cronologia da semana da Páscoa e da ressurreição. Olhando minha cronologia do Êxodo que irei provavelmente estará passando. Espero que você seja abençoado e que possa abençoar a todos que são assinantes do seu canal. Espero que qualquer pessoa que esteja assistindo isso seja abençoada e espero que meus assinantes sejam abençoados. E seja qual for o caso, vou elogiar você. Olá, que assim seja e estou encerrando.